Oi, paz e graça. Estamos aqui nesse vídeo para dar continuidade a um pensamento que comecei a desenvolver no vídeo anterior, que foi o vídeo 40, sobre pregação e ensino da palavra de Deus. A gente, durante alguns vídeos, eu vou estar dando uma forma como eu enxergo a questão da pregação, né? Como se enxergamos assim a pregação, e poder ajudar quem, né, colaborar com os irmãos com alguma coisa que a gente tem na mente sobre o que entendemos da palavra do Senhor. Eu queria tomar 2 versículos como base aqui para falar sobre a pregação, e num caso aqui sobre o meu evangelho, sobre a minha missão, no caso uma missão geral, né, de cada cristão, mas o intuito em si do assunto é sobre ter personalidade para poder falar de Jesus, personalidade para entender o seu chamado e a ousadia para então transmitir a palavra do Senhor. Romanos, e eu vou já de antemão advertir que eu não vou fazer uma explicação do versículo em si, apenas no conceito dos versículos, senão eu vou acabar indo para uma outra direção. Mas o versículo, Romanos capítulo 2, o versículo 16 diz assim: no dia em que há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Palavras de Paulo. E Romanos capítulo 16, versículo 25, que diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto. Então eu quero pegar esses 2 versículos e usá-los como base para falar sobre essa personalidade que cada pessoa que se sente vocacionada para o ministério, ele tem que ter. Se existe uma coisa que nós temos que ter, alguém que se disponibiliza a pregar a palavra de Deus, é convicção do seu chamado. É convicção que Deus te fez essa proposta. Porque sem a convicção, sem a fé necessária para poder transmitir a palavra do Senhor, existe um grande risco de sermos mal sucedidos ou de não completarmos esta carreira que nos fora proposta pelo Senhor. Porque pregar o evangelho não é uma tarefa simples. Eu já vi, creio que muitas pessoas já viram, igual no Facebook mesmo tem uma frase que as pessoas colocam assim: pregar é fácil, difícil é viver aquilo que prega. Viver aquilo que prega realmente é difícil, só que pregar não é fácil. Se pregar fosse fácil, todas as pessoas não encontrariam essa dificuldade quando vão começar a pregar, porque todo mundo encontra essa dificuldade. É claro que a gente tem que levar em consideração que pregar, e aqui acaba sendo o que eu vou ter que dizer, pregar em termos de púlpito, porque pregar de uma forma geral todo mundo prega, até porque a pregação ela não se restringe ao púlpito, mas essa abordagem aqui é bem específica para quem é pregador de púlpito, porque tem pessoas que pregam, não pregam em púlpito, mas pregam no seu cotidiano. Todos nós pregamos no cotidiano, seja no local de trabalho, no lar, para um amigo, né? Sempre que é oportuno a gente acaba pregando.
Isso aí, e as pessoas muitas vezes pregam sem ter a consciência de que está pregando. Mas existe aquele pregador que é vocacionado para o ministério de estar dando tanto ensinamento na igreja, ou templo, ou está pregando sendo como um pregador de púlpito. Né? Então, já é uma coisa mais específica. E o grande dilema é falar em público, estar diante das pessoas. Então, a convicção é uma coisa muito importante. E Paulo era um homem que, nesse sentido, para nós, ele também é um grande exemplo sobre a questão das suas convicções, sobre a questão da sua personalidade. Eu li esses 2 versículos aqui em Romanos. Nós temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. São os 4 evangelhos que tem escrito. Mas a maioria dos comentaristas, eles concordam que Romanos é o evangelho de Marcos. Perdão, é o evangelho de Paulo. Perdão, tá? O evangelho de Paulo. Romanos é o evangelho de Paulo. E existem várias atribuições para entender. Eles imaginam que, assim como os 4 evangelhos escritos, né, narrando de forma quase que biográfica a encarnação de Cristo, esse aqui, Romanos, ele mostra na prática os efeitos daquilo que se creu na narração dos evangelhos dos 4 evangelistas. E por muitos é tido como Romanos sendo o evangelho de Paulo. E existem várias outras argumentações que eles usam para dizer isso. Mas, para mim, ele só admite que esse seria Romanos, o evangelho de Paulo, porque o próprio Paulo fala. Ele, por 2 vezes, pelo menos aqui identificado, pode ter até uma outra mais aqui nesse texto, tem outros textos aqui dos Romanos, mas pelo menos 2 vezes agora aqui, eu li, ele usa a palavra segundo o meu evangelho. Mas é claro que, na verdade, ele não estava se referindo ao meu evangelho como que a carta aos Romanos fosse o seu evangelho. Isso aí não. Até porque ele usa também essa mesma expressão em 1 Tessalonicenses capítulo 1, no versículo 5, ele diz assim: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. Ou seja, porque o nosso evangelho, ele se referia a ele e toda essa equipe que esteve com ele durante a obra missionária feita em Tessalônica. Mas ele se apropria. Nosso evangelho pertencente a eles. Lá em Romanos ele disse, meu evangelho. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer então que Romanos é o 5º evangelho, Tessalonicenses vai ser o 6º evangelho. Não é disso. Nem é o evangelho de Paulo essas cartas. O evangelho de Paulo era a compreensão que ele tinha na sua mente, a revelação do Cristo encarnado, que era o Deus encarnado, que morreu e ressuscitou para a remissão da humanidade, para justificar o homem. Tudo aquilo que ele buscou na lei, ele encontrou em Cristo. Esse era o seu evangelho. E é esta a convicção que nós temos que ter em nossos corações, termos a certeza para, de antemão, eu ser um pregador do evangelho. A primeira coisa, eu tenho que estar essa convicção enraizada em mim. Tem que estar enraizado. Um pregador inseguro, um cara que não crê na própria salvação, é um tiro no pé dentro do reino. É um tiro no pé. Então, a primeira coisa, a pessoa tem que estar convicta da sua missão, convicta da sua salvação. Porque como é que eu posso anunciar a salvação a outros se eu mesmo não tenho convicção da minha salvação? Então eu tenho que estar firmado, ter base, conhecimento, ter um entendimento desta obra de redenção para poder falar sobre ela. Então este era o evangelho de Paulo, o evangelho que ele foi designado por Deus para transmitir aos gentios. Então, eu quero que você entenda que você
tem o Evangelho. Você tem o Evangelho. Você tem o Evangelho. Lucas, ele, Teófilo já tinha recebido informações preliminares sobre Jesus. Aí Lucas foi lá e elaborou, buscou, pesquisou e formou, essa escrita que é o Evangelho de Lucas, para poder detalhar minuciosamente ao Teófilo sobre toda a obra de Cristo, quanto ao seu ministério de encarnação e as razões pelas quais assim foi efetuado e como houve essa consequência, a sequência dentre a obra de Cristo. E semelhante a ele, por razões diferentes, Mateus, Marcos e João assim o fizeram. E essa é a sua vez, essa é a minha vez, de nós termos essa convicção. É claro que eu vou voltar a essa argumentação. O apóstolo Paulo, ele não recebeu o Evangelho, palavras dele mesmo, de escrita aos Gálatas. Não foi ensinado de homem, não foi aprendido por homem, mas ele recebeu por uma revelação de Cristo na sua vida. Claro que isso aí não se sucede com todo mundo. Na questão, por exemplo, de Mateus e João, eles viram Cristo encarnado, foram discipulados por Cristo. Cristo discipulou eles para eles tornarem-se apóstolos. Agora, Marcos, ele foi discipulado por Barnabé, seu tio, até mesmo grande influência ele recebeu do apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, dentre outros que possivelmente foram sua fonte de referência, mas esses três acredito que sejam as principais fontes de referência para ele. E para mim o mais notável seria aí Lucas, porque além dele não ter, como João Marcos não teve essa chamada pessoal de Cristo, ou não teve essa chamada extraordinária que Paulo teve, mas aí João Marcos é um judeu, mas Lucas não é um judeu, e também não teve uma chamada extraordinária como a de Paulo, nem viu Cristo encarnado, mas ele abraçou pela fé e foi um grande expoente da palavra do Senhor. Então eu quero dirigir-me a quem tem esse desejo do ministério, é um pregador, pode estar vivendo uma crise, porque às vezes a gente vê dentro desse ambiente pentecostal muitas pessoas que têm grandes experiências, pelo menos dizem que têm, e às vezes você não provou essas experiências fenomenais, e às vezes a pessoa se sente assim, como um peixe fora d'água. Mas na verdade nós temos que ter esta convicção de Paulo. Essa convicção ela vem, irmãos, com conhecimento. Quando a pessoa se enraiza no Senhor, quando ele vive uma vida de oração, uma vida cheia do Espírito Santo, buscando a presença de Deus, deixando-se crescer na graça, na fé, no conhecimento. E à medida que você vai desenvolvendo-se, que você vai amadurecendo, cada vez mais vai se enraizando no Senhor. Então, eu faço essa convocação dentro da palavra do Senhor para o desenvolvimento de personalidade, para ter uma personalidade própria. E não apenas ficarmos como observadores de pregadores que estão no momento, que estão causando um grande frisson entre as pessoas para tentar buscar neles alguma referência e tentar imitar alguém para ser alguma coisa, mas buscar ter uma personalidade própria, e buscar ter uma intimidade com Cristo, e buscar conhecimento na palavra, se desenvolver e ter a ousadia de ter um evangelho. Como Paulo disse, o meu evangelho, segundo o meu evangelho. Por quê? Porque cada um de nós, mesmo que você não tenha essa consagração em si, mas todos nós somos um evangelista em potencial. Todos nós somos um missionário em potencial, que a nós é dada a oportunidade de transmitir anúncios do reino de Deus, porque o evangelho nada é do que boas novas, as boas novas de salvação no Senhor, as boas novas da chegada do reino de Deus, porque o reino chegou. O
O reino que transporta os homens das trevas para a maravilhosa luz do amor do Filho de Deus. Então essa missão é dada a todo aquele que crê. E enraizemos-nos em Cristo, enraizemos-nos em Deus, na sua palavra, com a convicção dessa missão, que é a pauta desse raciocínio que estou fazendo aqui, dentro da argumentação geral do que estou falando aqui, de convicção da missão, de convicção de que somos participantes do reino de Deus e de que temos de posse de nós as boas novas do Senhor, as boas novas para falar àqueles que necessitam desta mensagem para que suas correntes e grilhões sejam quebradas, para que haja uma libertação no Senhor, nas suas vidas. E que o Senhor possa dar a cada um de nós esta convicção, essa certeza de missão, certeza do Evangelho, porque o Evangelho ele tem poder de mudar aquele que para ouvir a sua palavra. Mas o primeiro a observar e ter essa mudança é o seu anunciante. Estar cercado, enraizado, impregnado dentro de si este Evangelho, com uma convicção de que não importa as críticas que serão feitas com relação à sua mensagem, não importa as críticas que serão feitas com relação ao seu modo de vida, desde que ela esteja dentro desta pauta bíblica, e aí as críticas não sejam por uma questão de arrogância, mas por uma questão de fidelidade ao Senhor, e não se deixando abalar por isso, mas isso sendo motivo de cada vez mais empenho por perceber o desenvolvimento dentro do teu ser, do Evangelho, da mensagem, da palavra, do Espírito Santo, fluindo como uma água que não tem como parar, mas como essa fonte de água eterna, dentro de si, implantada pelo Cristo ressurreto, que se revelou a nós através da sua santa palavra. Que Deus abençoe em nome de Jesus.